Então, Pronto. aí, estamos começando, as pessoas estão entrando aqui. Parece que eu tô de Maria Chiquinha. Não, tá bem. Pegou sua aguinha? Peguei aguinha não, eu peguei um Jack Jack Daniel? and Coke. Nossa, Não, você vai conseguir até o fim? na verdade é só o copo, fazer um tipo. Entendi. E aí, boa noite para todo mundo que está entrando. Alguém está colocando aqui alguma coisa? Ah, foi o meu assistente aqui. Ah, chique, E tem aí? assistente. E aí, Luiz César, tudo bem? Tudo bom? Obrigada Boa por noite. participar, por aceitar o Imagina, obrigado, convite, obrigado por convidar. ainda mais para falar desse tema tão relevante, né? Eu estava aqui antes de começar fazendo as últimas pesquisas, até te mandei um documento, não sei se deu tempo de você ver, Vi, sim. que a gente tem 30% dos trabalhadores brasileiros impactados com burnout, né? Eu não sabia que era um número tão alto assim, confesso para você. Sabia que era muito, mas não tão alto assim. Então, acho que é um tema assim muito, muito, muito relevante. Eu vejo pela prática clínica e pelas coisas que eu tenho lido e tudo, mas é, bastante, né? Não sei aí do seu lado, do lado do jornalismo, como que tem sido esse tema, como que você tem recebido, o que que tem acontecido. Queria também saber um pouco e fico também à disposição aqui para o que você quiser perguntar, saber. Claro. Eu tenho uma consideração. Eu recebi a sua a pesquisa. Uhum, Eu realmente acredito que exista muita gente impactada, só que existe meio recentemente, desde que burnout virou uma palavra mais corriqueira, um termo mais corriqueiro, existe, eu não sei, desses 30%, quais são realmente diagnosticados com burnout e quais são autodiagnosticados com burnout. Eu não estou fazendo uhum, pouco do sofrimento das pessoas, sim, porque se a pessoa, mesmo que se autodiagnostique, ela está passando por um sofrimento e ela acaba relacionando ao trabalho, eventualmente, mas eu não sei se o diagnóstico criou um espectro maior de enquadramento das pessoas dentro do burnout para dar esse número tão alto. tá. Você fez sentido o que eu falei? Não, fez sentido o que você falou. Eu acho até que, como esse número veio da associação, tô até com ele aqui, dos trabalhadores, Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Então, é de acordo com a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, eu acho que é de diagnósticos. Então, são Ah, pessoas diagnosticadas, né, esses 30%. Então, eu acho que até ao contrário, né? A gente é subdiagnosticado, né? A gente tem esse número e ainda tem um número maior de diagnósticos de pessoas que não foram diagnosticadas. Por quê? Porque a gente tem bastante preconceito ainda com isso, né? A gente vê que há muito preconceito, que as pessoas se esquivam de procurar ajuda, elas não sabem que elas podem procurar ajuda, ou elas têm medo, têm vergonha, e ainda tem uma dificuldade muito grande no diagnóstico, que ele é confundido com outras coisas, né? Ele é uhum. muito parecido com depressão, e na verdade, assim, ele traz, né, sintomas de depressão, de ansiedade. Meu fone fica caindo. De depressão, de ansiedade. Então, pode ser que tenham casos ainda de burnout que estão misturados com outras coisas, né? Pelo que eu vi aí da pesquisa. Eu acho, inclusive, que a gente não tem todos os diagnósticos de verdade. Então, Dentro, eu sei que você passou por uma situação de burnout. sim. Eu também passei por
4 situações, 4 crises de burnout Nossa. diagnosticadas. É. E Uhum, o, eu estava fazendo uma ponderação sobre essas crises. uhum, E das 4, eu sei que três estão diretamente relacionadas ao trabalho, uhum. mas uma não está exatamente direcionada ao trabalho. Eu acredito que eu cheguei num ponto em que eu acabei desaguando numa, numa como se falava na época, num esgotamento, numa estafa, e acabei relacionando ao trabalho, mas foram Sim, os mesmos sintomas do burnout. Não existe também, e as pessoas estão muito pela tampa atualmente. sim, Existe muita, tá todo mundo está sobrecarregado de informação, de cobrança, de atenção, de ficar atento o tempo inteiro. Todo mundo parece pomba no semáforo, assim, que você fica olhando para todos os lados, porque você pode ser atacado por qualquer lado e você está sempre em estado de vigília. Esse o burnout hoje, qual é a porcentagem que você acredita que está realmente relacionado ao trabalho e quanto é que acaba desaguando no trabalho de pessoas com burnout? eu não vou saber te falar uma porcentagem, mas acho que essa sua pergunta ela é pertinente porque as doenças geralmente elas estão muito relacionadas com o momento cultural que a gente está vivendo, né? Aham. Então, você conseguiu ouvir? Porque caiu aqui meu fone. Não sei se as pessoas ouviram direito, Não, eu vou repetir. tá tudo Tá. ok. Foi direitinho. É, então, a gente está vivendo uma época mais conturbada nesse aspecto, de muito mais cobrança, de muito mais informação, mais tarefas, né? A gente tem muito mais tarefas, tarefas em casa, tarefas no trabalho, correria, principalmente nas grandes cidades. Então, quando você foi descrevendo essa situação, está muito mais associada às grandes cidades, de muito fluxo, trânsito, violência, desigualdade social, né? Um dos maiores fatores de problemas de saúde mental está relacionado à desigualdade social. Então, tem um monte de coisa aí que você falou que sim, eles ajudam também a desencadear o burnout. Então, claro que se uma pessoa vive bem, se ela tem estilo de vida saudável, se ela não tem problemas na família, se ela chega bem no trabalho, se ela sai bem do trabalho, e no trabalho a situação de estresse é moderada, não é inexistente, está moderada, ela consegue relativizar, e os outros fatores externos são bons, estão bem, estão equilibrados, a chance dessa pessoa ter um burnout é pequena. Agora, quando você começa a somar fatores, então, no trabalho está difícil, vai para o e chegar ao trabalho é difícil, em casa é difícil, o medo que ela tem na rua de ser assaltado, todas as situações, ou de sofrer qualquer tipo de violência, tem que pagar conta, não sabe se vai conseguir, a escola do filho, e vai para o supermercado e volta, e o preço que aumenta, e tudo fica muito difícil, e também ter que lidar com a pressão e com a dificuldade no trabalho, aumenta ainda mais a chance dessa pessoa ter um esgotamento. Agora, a gente tem identificado também burnouts que não são relacionados ao trabalho, como, por exemplo, as donas de casa. Elas não trabalham fora, mas o trabalho delas, que não é Uhum. corporativo, né, elas têm também crise de burnout. E é um burnout que não está relacionado ao trabalho tradicional, corporativo, remunerado, mas é um trabalho. Então, tem burnout de estudo. Estudantes, por exemplo, do terceiro ano, que vão entrar na faculdade, estão estudando, fazendo cursinho, e a performance tem que ser muito alta, e precisa entrar ou em engenharia, ou em medicina, ou em direito, em faculdades que exigem muita performance, e ficam completamente exaustos, fadigados,
e tem crise de burnout. Então, o burnout é uma síndrome de esgotamento. Hoje, a maior parte das pessoas com burnout estão relacionadas ao trabalho. Mas sim, faz sentido o que você falou, porque este ambiente de cidade grande, que é estressante, que tem outros fatores, aumenta sim o número. Não sei E se eu ficou claro. ficou super claro. E eu acredito que você acaba diagnosticando como burnout, porque, pelo que eu sei, ele está sempre ligado a um gatilho, a uma situação de abuso que você passa. E, de modo geral, você acaba passando por essa situação de abuso mais explícita no Sim, trabalho. Então, você acaba sendo o fator que eu acredito que propicia que seja diagnosticado como burnout, porque sim, burnout, que eu não. Porque, só contar uma história pessoal. sim, A primeira claro. vez que eu tive uma crise foi em 1998. E aí era claramente uma crise de burnout. Por quê? Não, foi Acho que nem 98? Foi. existia essa denominação, né? Não existia aqui no Brasil a denominação de burnout. Isso Uhum, é que eu ia falar. Parece que existia no Japão, que existia, era uma condição de muito abuso que as pessoas chegavam até morrer nessa sobrecarga de responsabilidade. Quando eu tive essa primeira crise, eu passava por um começo de carreira em que eu queria provar de qualquer jeito o meu valor, e eu venho de uma cultura, a gente vem de uma cultura que está muito arraigada a questão de você provar o seu valor se sacrificando a qualquer preço, uma coisa meio católica, assim, você tem que passar pelo sofrimento para provar o seu valor e alcançar o mérito. Então, uhum, eu vim dessa cultura e eu cheguei a passar, eu trabalho de modo geral, eu sempre trabalhei em redações, eu cheguei a passar 22 horas na redação em algumas situações. uhum, E eu tinha, na época, só para ilustrar, eu tinha uma pressão diária, que era o seguinte: a gente não tinha internet comumente como existe hoje. Eu cobria futebol, o jornal onde eu trabalhava fechava às 7 horas, e eu estava lá, na época eu cobria o Corinthians, por exemplo, que ficava em Itaquera, e o treino acabava às 6 horas. Eu tinha que estar, das 6 horas eu tinha que ter a matéria apurada, voltar para a redação, eu chegava 10 para 7, 5 para 7, e às vezes tinha meia página, uma página para fechar em 10 minutos. Se não começava, se você não mandar, vai entrar calhau, se você não mandar, vai entrar calhau. Então, era uma pressão diária e que eu tinha que mostrar o meu valor. Para mim, essa é uma situação típica de burnout, que eu tive em 98, e tanto não estava como diagnóstico, que eu fui em vários médicos e cada um opinava uma coisa, mas ninguém tinha uma conclusão. sim. E é, por isso que eu vejo hoje como essa questão de que a gente relaciona muito ao trabalho pela questão do gatilho, que tem que ter um abuso Sim. específico. Tem que ter um abuso específico para deflagrar o burnout? Ó, não tem que ter, isso não está no critério. Mas o que a gente percebe como observação clínica aí, né? Não como critério, é que geralmente tem um abuso relacionado. Então, não sei, por exemplo, no seu caso, essa coisa que até é legal explicar, não sei se todo mundo sabe o que é calhau. Entrar um calhau é Ah, entrar qualquer coisa, o que tiver ali aham. na hora, né? Então, o jornalista, o editor, ele perde o espaço dele e entra qualquer coisa. Então, ficar falando para um jornalista que vai entrar calhau é você não deu conta do seu trabalho e perdemos um espaço, né? Por sua culpa. Então, é colocar a culpa nele. Então,
nesse caso é um assédio, é considerado um assédio, né? Você ficar sendo assediado por isso e que se entrar um calhau, você é o culpado. O que a gente percebe, de novo, de forma clínica, é que geralmente tem um assédio associado, que é bastante difícil isso para quem está trabalhando, né? Mas não é um critério para ser diagnosticado como um burnout. Então, para ser um burnout, tem que ter uma situação de abuso, tem que ter ocorrido uma situação de abuso. Não, são outros critérios. Tem que estar com esgotamento, com insônia, não conseguir trabalhar, pensar no trabalho e começar a ter ansiedade, são outras coisas para você dar um diagnóstico. Mas a gente percebe que muitas vezes, no meu caso, de avaliação clínica do que eu passo no consultório aqui, né? Sempre tem uma situação de abuso, sempre teve. E comigo também. Na minha história pessoal, eu passei por uma situação de abuso. Então, isso é uma observação clínica. Eu não posso falar que sempre teve e não faz parte do critério. Agora, tem coisa pior do que uma situação de abuso no trabalho e, às vezes, quando você já está nisso, né, nessa roda de se sentir mal, de estar muito cobrado, de saber que você tem que entregar mais, você quase não percebe que você está vivendo uma situação de abuso. Você acha realmente que a culpa é sua, que você tinha que ter feito mais, que é você que não está entregando, que você é um fracasso. Então, isso é uma roda, como uma bola de neve. O indivíduo ele vai se envolvendo naquilo e ele, quando ele chega para o atendimento, muitas vezes ele não percebe, ele chega e ele chega com esse discurso: eu tô aqui porque eu sou um fracasso, porque eu dei errado, porque não nada dá certo na minha vida, eu fracassei como profissional. E aí você começa a desenrolar aquilo, né, e ver os sintomas, e na verdade ele está vivendo uma situação que qualquer pessoa que estivesse no lugar dele, e na terapia cognitivo-comportamental a gente consegue fazer essa difusão dele com a realidade, né, dos pensamentos e com a realidade, e mostrar para ele que não, que ele não é aquilo que ele está. Agora, para mim, sumiu sua voz. Pelo menos para mim, sumiu sua voz. E eu vou aproveitar para até colocar uma outra consideração aqui. Pelo que você me fala, tá, a Regita, ela falou aqui que está sem voz, sumiu o áudio da Cris. O meu tá aparecendo, se alguém puder falar sim ou não. Não, da Cris não voltou. Ah, tá bom, obrigado. Então, o meu está aparecendo. Pelo que a Cris falou, obrigado, Márcia. Pelo que a Cris falou, então, não é só uma situação de abuso, a gente tem outro termo que é recente, que é uma situação de gaslighting associado ao burnout, que é gaslighting, para quem não sabe, é essa situação de desmerecimento contínuo em que a pessoa vai sendo rebaixada e sendo desmerecida até que ela considere que não tem valor. E o gaslighting, ele pode acontecer em qualquer situação. Claro que no trabalho era muito comum. Antes de ter essa denominação, a gente tinha muita situação de gaslighting. Não sei se a Cris tá me escutando, mas eu queria saber a opinião dela sobre isso também. Se esse gaslighting, essa sequência de, não um abuso específico, mas essa sequência de
golpes de rebaixamento da pessoa, se elas são características do burnout, até que chega uma hora em que o copo entorna. A Cris falou só um minuto, o áudio da Cris ainda não voltou. Eu vou ficar aqui, então, acho que eu vou cantar enquanto isso, enquanto a Cris resolve para voltar. E eu também tinha, na verdade, eu também tinha uma outra questão para colocar para a Cris. Já vou antecipar aqui duas situações. Eu não sei se sua imagem voltou, Cris, porque eu tô aqui o meu vídeo só aparece a mim. A imagem voltou, falta o áudio. Então, a, eu não estou vendo a imagem da Cris, também vou ficar na confiança aqui do que acabou de falar a Bianca. Eu queria saber o quão preciso é um diagnóstico de burnout. O que leva à precisão no diagnóstico de burnout? Porque ainda na minha cabeça parece uma coisa meio subjetiva, de você... até porque... Eu estou solando aqui, né? Mas até porque os números de burnout, hoje eu fiz uma matéria recente sobre ansiedade, e o número de ansiedade de pessoas em ambiente de trabalho, que vivem em ambiente de trabalho, ela é exatamente igual à das pessoas com burnout. Então, eu queria saber qual é o diagnóstico que te coloca como vítima ou portador de uma síndrome de burnout, qual o diagnóstico que te coloca num portador de transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo. Veremos isso daqui quando a criança... Dá para ouvir? Agora sim. Finalmente. Vai sem vídeo. Vai sem fone. Então, ouvi o que você falou. O gaslighting e se dava para precisamente diagnosticar o burnout. Isso. Tá. Sim, temos essas duas questões bem importantes. O gaslighting é mais, hoje em dia, isso é um ponto nas grandes empresas, vamos separar bem isso, né? A gente já tem algumas questões dos hotlines, das denúncias, então isso fica um pouco mais protegido, né? Mas os funcionários ainda têm bastante medo de fazer esse tipo de denúncia, de represálias e tudo mais. Mas ainda é também um tipo de assédio que piora a questão do burnout. E eu quero depois falar mais disso dando exemplos reais, né, de coisas que eu ouvi no consultório, até do meu exemplo pessoal, e queria também que você falasse mais, Luiz, sobre o seu. Porque eu acho que dando exemplos reais a gente consegue trazer mais, né, trazer concretude para as coisas que a gente fala. Sobre o diagnóstico preciso, hoje em dia, com profissionais especializados, quando você vai ou num psiquiatra ou num psicólogo, principalmente psicólogos e psiquiatras que estão acostumados com esse tipo de diagnósticos, que já trabalham com isso, sim, você consegue ter um diagnóstico mais preciso. Dificilmente eles vão confundir isso com outras coisas. E é um diagnóstico clínico, né? Como a maioria não, todas as doenças psicológicas e de saúde mental. Você não tem um marcador biológico. Eu vou tirar o sangue dessa pessoa e saber se ela está com burnout. Eu vou fazer um exame de pressão e saber se ela está com burnout. Não. É o relato, os sintomas, o conjunto de sintomas que ela traz. E você vai investigando isso e você chega num diagnóstico. E também tem uma questão que é bem importante, que tem tipos
de personalidades que estão mais propensas a isso, né? Características, não vamos chamar de tipos porque não existe mais tipo de personalidade. Existem dimensões de personalidades, características de personalidades que ficam mais suscetíveis a isso, né? Ou seja, pessoas que são mais perfeccionistas, mais cobradoras de si mesmas, pessoas que não aceitam não, que é o meu caso, eu não aceito um não. Então, eu sou uma pessoa que eu me cobro muito, que eu vou muito além do que não aceito desafios. Então, não aceito não, né? Não é que eu não aceito desafios, eu aceito todos os desafios. São pessoas que vão mais, que não têm limites para as coisas. E aí são dimensões de personalidades que estão mais, como eu disse, mais suscetíveis a entrar em crise de burnout. E o burnout, ele é uma doença que ele vai se instaurando bem lentamente e bem devagar e silenciosamente, né? Não é algo que rapidamente você percebe. Então, como no teu caso, será que você teve 4 crises ou você teve crises maltratadas, mal curadas e que elas foram só tendo uma recidiva, né? Porque você foi, na verdade, nem existia o diagnóstico, não existia um tratamento já com um protocolo tão estudado, e aí você reincidiu, e foram 4 vezes, voltando para o mesmo ponto, e, na verdade, a doença mental, a gente sabe que, assim, se você não tratou bem, quando ela volta pior, ela volta mais resistente à medicação, mais resistente ao tratamento. Então, são várias questões que a gente vai trabalhando depois, a gente vai manejando o tratamento do paciente. Não sei se eu E me fiz clara. Gente, quem foi, tiver dúvidas também pode ir comentando aí, foi, tá bom? Pode ir perguntando. foi super clara e até me faz pensar, eu acredito que você tem razão, que são recidivas. Só que cada vez teve uma manifestação diferente. Sim. Eu vou dar 3 exemplos de manifestações diferentes quando eu tive as crises. Uhum. Na primeira vez, que nem foi diagnosticado, que as pessoas não sabiam, os profissionais não sabiam do que se tratava, daí fizeram todos os testes possíveis para me eliminar possíveis dúvidas. Então, eu fiz teste de sangue completo, eu passei dias com aquele monitor de Depressão. pressão, é, eu fiz teste de, como chama para você medir a glicose no sangue, aquela taxa glicêmica que você faz, fica Em tomando açúcar jejum, durante... e Aquelas depois coisas. toma. Eu fiz todos os testes possíveis. Nessa primeira vez, a minha manifestação, eu vou tentar explicar de uma forma que fique mais compreensível. Mas parece que eu estava o meu motor estava numa rotação tão intensa que chegou uma hora que não que ele fundiu, mas que ele passou a operar em ponto morto. Então baixou essa rotação do motor, naturalmente meu corpo é como desligar uma, um, uma a força de uma casa. Desligou e baixou a rotação, fez e eu passei a funcionar com o meu carro em ponto morto. Eu não fiquei deprimido, eu não fiquei com uma situação emocional muito modificada, a não ser que, que meu corpo dava sinais de que eu atingi fui além do que ele deveria ir Como se nessa pressão. tivesse, assim, em casa, cai a chave geral, né? Para não queimar. Exatamente, exatamente. A Chega chave de num ponto, segurança. caiu a chave geral, eu fiquei naquela rotação baixa, de só o motor manter funcionando, eu vivo, mas eu não tinha aquela combustível e poder de aceleração
da minha mente para as ações. Esse Sim. foi, para tentar ilustrar. Outra vez, eu comecei a ter pensamentos em cascata. Eu não sei se é o termo exato, mas eu comecei a ter pensamentos, de modo geral, preocupantes, atropelando um ao outro e não parava isso. Isso Em não looping. parava. Em loop. E aí eu falei assim, ó, não, não existe essa situação de maneira saudável. Não pode, eu não vou sair disso daqui de uma maneira saudável. E uma terceira vez, eu também tive esses pensamentos em loop e aí eu tive o que eu soube depois, uma crise de pânico. Por quê? Para mim não era uma crise de pânico, porque eu sempre tinha na cabeça que a crise de pânico é caracterizada por você ter certeza que vai morrer, ter um medo da morte, de apagar. E na minha crise, eu comecei a ficar ofegante, com a respiração curta, faltava o ar, e minha cabeça rodando a mil, e eu achava assim, eu vou ficar louco. Se continuar esse número de pensamentos, eu vou ficar louco. Foi paralisante, mas não foi paralisante pelo medo de morrer. Faz sentido? Sim, faz sentido, porque veja, essa é o problema dos mitos, né, também, que a gente vê nas redes sociais, nesses lugares, e fica depois se autodiagnosticando. A crise de pânico, ela não tem um jeito só, né, de aparecer. Então, não é só o medo de morrer. A crise de pânico é isso também que você teve. Taquicardia, falta de ar sem motivo aparente. Então, não estava acontecendo nada. Quando que a gente tem crise, pânico ou medo? Né? Essa sensação de medo que você teve. Taquicardia, falta de ar, tá com o corpo preparado para fugir de algo que é ameaçador. Que isso é saudável, se tiver uma situação de perigo. Se não tiver, não é saudável. O pensamento de eu vou morrer, para algumas pessoas vem, para outras não. Então, o patológico é você ter todos esses sintomas e não ter uma situação de ameaça real. Então, você não teve uma situação de ameaça real e desencadeou toda o seu sistema fisiológico para uma situação de ameaça, que você ficou pronto para fugir. Então, você ficou com taquicardia, o coração acelerado, respiração acelerada, seu corpo inteiro, o cortisol lá em cima, seu corpo inteiro pronto para fugir de uma ameaça. Qual ameaça? Não tem um leão aí prático que ia correr atrás de você, tinha um assaltante com um revólver para você ter que fugir, tinha alguma coisa, você estava perto de um abismo, você tinha que correr para o outro lado, não tinha nada. Mas você estava tão ameaçado, com uma sensação de ameaça, que você, sem ter nada, você estava com esse medo. Este medo, não o medo de morrer. Algumas pessoas... Ih, saiu, voltou. Algumas pessoas relacionam isso com estou morrendo e vão para o hospital. E esse pensamento em looping, ele também é uma característica de ansiedade, de pessoas que estão muito ansiosas e entram também numa crise de ansiedade, podem ter crises de ansiedade. Então, sim, faz sentido. Cada pessoa vai ter um tipo de sintoma e associar isso a uma coisa. Quem associa ao estou morrendo, geralmente aumenta ainda mais a crise de ansiedade e pode agravar. Então tem que ir para o hospital. Entrou em crise de ansiedade nesse nível, tem que ir para um hospital. Né? Você tem que ir para um pronto-socorro, você tem que se acalmar. Algumas vezes a pressão realmente vai aumentar e você vai precisar de uma medicação. Então isso é um ponto de crise. Depois você vai precisar de um acompanhamento psicoterápico e psiquiátrico. Mas na crise, não é a hora de fazer psicoterapia e ficar. Não. A crise é crise. Você tem que cuidar da crise. E você estava numa crise. E Uhum. essa sensação mesmo de entrei, desligou a chave geral, é uma defesa fisiológica também, para você parar um pouco, porque você não vai aguentar.
Então dá essa sensação mesmo, vamos parar um pouco e não estou mais conseguindo lidar com isso. Fica E bem no ponto, no automático, a gente fala, né? Fica no automático. aham. E o que diferencia a ansiedade do burnout? Ou elas estão intimamente ligadas? O burnout se manifesta pela ansiedade? O Ou ele pode burnout, se manifestar pela depressão? então, o burnout, ele é o nome de um conjunto de sintomas. Dentro desses sintomas está a ansiedade. Tem uma perguntinha que depois vocês me falam, tá? Eu vou ler aqui depois. Agora, se vou terminar essa resposta, já falo. O burnout é o nome de um diagnóstico para um conjunto de sintomas. Dentro desse conjunto está também a ansiedade. Pode estar a ansiedade. Então, você tem sintomas de ansiedade, né? Porque tem uma lista lá de coisas do burnout. Dentre elas, sintomas ansiosos, insônia, diarreia. No meu caso, por exemplo, eu tive paralisia. Eu tive uma paralisia que foi crescente. Você pode ter dor de cabeça, enxaqueca, pode ter prisão de ventre ao invés de ter diarreia, dores específicas. Então, são várias coisas. A ansiedade é um dos sintomas e ele é um dos sintomas mais comuns. Então, a associação entre burnout e ansiedade é esse. O burnout é o nome do diagnóstico de um conjunto de sintomas, do qual a ansiedade faz parte. Uhum. Agora, teve uma pergunta aqui, deixa eu só ver. A terapia consegue oferecer ferramentas para conseguirmos controlar o início de uma crise? Sim. A terapia, vou falar da cognitivo-comportamental. Sim, ela é uma terapia que ela é bem... A terapia cognitivo-comportamental é uma terapia que oferece exatamente isso, ferramentas para você identificar que você está entrando numa crise e você saber manejar isso. Para você conseguir, assim, estou entrando numa crise, está vindo esses pensamentos, preciso respirar, preciso agora me acalmar, esses pensamentos não são reais. Então, dependendo do sintoma que você tem, junto com o seu terapeuta, você vai ter ferramentas que você possa fazer isso para você ir aprendendo a se autorregular. A gente chama de autorregulação emocional. É super rápido, é fácil, em 3 sessões. Não, não é assim. Mas você vai aprender a fazer a sua autorregulação e identificar quando você está entrando em crise. O que você ia falar, Você Luiz? sou eu? É você, Luiz. Tá. Eu queria entender essa diferenciação ou essa associação, melhor dizendo, da ansiedade com o burnout, porque para mim ela sempre esteve ligada. E eu acredito, quer dizer, eu acredito nos meus médicos, no meu médico principalmente, que ele falou que eu só consegui evitar algo mais, não sei se severo, ou se eu conseguir postergar um pouco as crises por ter uma rotina de vida saudável. Quem tem Sim. o quão importante é a rotina de vida para evitar chegar numa situação de perigo de burnout. Não estou falando nem de chegar à linha de chegada ao problema em si. Bom, rotina de vida saudável que inclui cuidar da saúde mental, cuidar da saúde física, Uhum. exercício, alimentação, que é estilo de vida e higiene do sono, essas 3 coisas, elas são fatores protetivos, extremamente protetivos para quase tudo. Para evitar, você vai aumentar o seu tempo de vida, evitar as doenças mais que causam maior número de óbito, que é ataque cardíaco, AVC, obesidade, né? Então, tudo isso você melhora assim muito. E
Você aumenta em 20 anos a sua expectativa de vida só com mudança de estilo de vida que inclui esses 3 elementos. Então, com certeza, se você não tivesse esses 3 fatores, você já teria tido ou entrado antes ou tido crises muito mais robustas, né? Muito mais severas de burnout. Então, uma das coisas que a gente trabalha na psicoterapia cognitivo-comportamental são esses a psicoeducação dessas 3 coisas, que é a mudança do estilo de vida. Não adianta só fazer psicoterapia e tomar medicação. Essas coisas não fazem milagre. Tem que ter um engajamento do paciente para ele fazer uma mudança. O sono é extremamente importante para mudar, para eliminar sintomas de ansiedade. A alimentação é extremamente importante para você melhorar várias outras coisas. A Érica está aqui, que é a nutricionista, super boa, uma amiga minha, excelente. Ela até falou aqui que era a curva glicêmica, o exame que você fez. E exercício físico para ansiedade, para depressão, né? Hoje tem estudos robustos, muito robustos, de o uso de exercício físico como tratamento para a depressão. E ele é tão eficaz quanto as terapias e as medicações, mas ele é a longo prazo e você tem que ser muito disciplinado. Então você tem que fazer muito exercício, ter muita disciplina, e a medicação ela é uma coisa que assim, se acorda e toma. Você vai tomar todo dia. O exercício você tem que ter essa disciplina, fazer 2 horas por dia, então é mais difícil de controlar. Não é tão seguro o uso, né, do exercício físico como da medicação. Então não dá para a gente substituir uma coisa pela outra na saúde pública. Mas a eficácia dele é tão boa quanto um tratamento de medicação. Estou falando que você pode largar a medicação hoje e fazer só exercício? Não, porque você teria também que fazer isso de uma maneira controlada, com acompanhamento médico, quanto exercício você precisa, se você é uma pessoa que pode parar para fazer exercício, dependendo de como a sua depressão se manifesta, tem várias coisas. Mas ele é tão bom quanto em alguns resultados. Então, para você ver como é que todas essas coisas são importantes como fatores protetivos para as pessoas. E as pessoas, geralmente, negligenciam muito essa parte, porque a gente está vivendo também numa sociedade de consumo de medicação, né, que coloca... A gente tem 2 coisas muito fortes hoje. Um preconceito gigantesco com medicação que não deveria ter, e uma expectativa muito grande de que a medicação vai resolver tudo que não deveria ter. Mas aqui a gente está entrando num outro assunto, que eu vou fazer uma outra live sobre isso, e eu quero me ater ao burnout. Então, Fala. mas relacionado ao burnout, existe um ponto em que a medicação para tratamento é inevitável ou ele sempre dá para ser tratado sem medicação? Então, depende, porque o paciente, quando chega no consultório, eu sempre uso essa metáfora, ele chega, na maioria das vezes, na UTI. Então, quando ele chega no consultório, ele está muito em crise, porque o burnout tem essa característica de começar silenciosamente. Então, quando ele vem para o consultório, ele já está numa situação que, assim, ele já teve uma crise, ele está, como você falou, pensamento em looping, ele está com outros sintomas, insônia, ele está com dores muito fortes, ele está com choro sem conseguir controlar. Então, ele está tão desorganizado que só na terapia e na mudança do estilo de vida ele não vai conseguir segurar, porque emocionalmente ele está muito desestruturado. Então, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir dar conta de se organizar internamente. E aí a medicação, ela é muito importante. E ela é um tipo de néctar nessa hora para o paciente. Por quê? Porque ele começa com a medicação e ele dá aquele alívio, né? Ele tira 5
sintoma, o paciente consegue dormir, consegue comer melhor, volta para o exercício, e aí ele vai ajudando o paciente a conseguir ter essa rotina. Uma vez que ele saiu da crise, conseguiu ter essa rotina, estabilizou, depois de um tempo, não dá para você tirar a medicação só porque ele melhorou em 3 meses, vai fazer esse acompanhamento. Melhorou, ele continua fazendo todo esse cuidado, né, mudança do estilo de vida, a psicoterapia, você vai tirar. Medicação não é para sempre. Nem o médico quer ficar dando medicação para sempre, o psicoterapeuta não quer, e os antidepressivos e ansiolíticos não causam dependência. Esse mito tem que ser derrubado. Não causam dependência. Ninguém hoje, a medicação de hoje, do antidepressivo e do ansiolítico não causa dependência. Ninguém fica dependente de ansiolítico e de antidepressivo. Você fica dependente do açúcar que você come, do ovo de Páscoa que você ganhou na Páscoa, mas do ansiolítico e do antidepressivo, não. Então, a gente dá essa medicação para ele sair dessa crise e conseguir entrar nesse estilo de vida saudável que ele vai precisar ter. E que provavelmente ele não tinha antes. Então ele vai mudar do que ele nem tinha antes. Mas também depende um pouco do ansiolítico e antidepressivo. O mais comum, que é para situação de crise, que é o Rivotril, ele não causa dependência? Ele não é ansiolítico antidepressivo, ele é um antipsicótico, benzodiazepínico. Ele causa muita dependência. Muita. Ah, tá. Por isso que tem que tomar... Aí sim, Rivotril, acho que o aripiprazol, esses que são antipsicóticos. Frontal Que são... também, porque eu vejo muito falar muito de frontal. Sim, esses causam dependência. Os remédios, os remédios para dormir do tipo... Esqueci o nome. Ai, não. Aquele que todo mundo compra, que todo mundo quer. Eu sei. Eu tô com Zoloft na cabeça, mas não é, porque o Zoloft é o antidepressivo. Zolpidem. Ah, Zolpidem. Aí sim, esses causam dependência. Antidepressivo e ansiolítico não causam dependência. Se você fizer o seu acompanhamento com o médico, não vai na farmácia comprar um mesmo porque você não vai conseguir, porque você precisa de receita. Então, faça o seu tratamento com acompanhamento com um psiquiatra, né? Vai com o seu psiquiatra, não tem problema nenhum, é pro seu bem, é saúde mental. Se você tivesse diabetes, você não ia tomar um remédio? Com o médico, com acompanhamento? Não tenha esse preconceito. É para sua saúde mental. Então, sim, quando está em crise, precisa passar por esse processo para melhorar. Eu não sei se tem alguma pergunta aqui, gente, que eu não estou vendo. Se tiver, responderei. Eu queria só falar um pouco do quetiapina. Quetiapina não causa também Passalix. Passalix não é... Cetralina já me tirou de crise, sim. Cetralina é um antidepressivo que tem muito efeito também como ansiolítico. Então, eu queria falar um pouco da minha experiência. A experiência bom, né? Parece que foi uma coisa ótima. De como foi a minha crise com o burnout. Não sei se todo mundo assistiu, tá lá no vídeo, quem quiser ver também, eu contei o depoimento, mas aqui eu queria falar rapidamente, né? Um pouco mais resumido, que principalmente explicando essa parte de como isso começa lentamente, são coisas que vão se somando, né? Eu trabalhava aqui no Brasil, fui transferida para o México porque eu quis fazer essa expatriação, ter uma experiência internacional, tinha 2 filhos gêmeos, tenho ainda, né? Mas na época eles tinham 6 anos, sim, de 5 para 6. Fui para o México, fui antes para alugar uma casa, para arrumar um apartamento, eu era divorciada, então eu morava sozinha com eles, levei os meninos depois, eles ficaram com o pai antes de eu mudar, mudei, comecei a trabalhar lá, eu tinha um cargo de executiva, alta executiva de uma empresa, então já começou aí o estresse de morar em outro país, morar sozinha,
sabia que meus filhos iam chegar em breve, procurar escola e tudo, mas eu fui porque eu quis. Eu sabia dos desafios. Então, enfim, cheguei lá, nesse lugar, nesse novo país, gostei, foi tudo super bem, mas pressão do trabalho, né? Tinha que entregar resultado, eles chegaram sozinha, eu tinha uma pessoa que me ajudava, que era ótima, muito boa, os meninos adoravam ela, mas eu ficava, trabalho, casa, trabalho, casa para cuidar deles. Final de semana 100% com eles, não tinha uma rede de apoio lá, né? Não tinha família, nada. E num fim de semana ali com eles, brincando com eles em casa, eu caí, tropecei, rompi um ligamento, lesei uma musculatura, tinha que ir para o hospital, não tinha com quem deixá-los, fui eu e os dois moleques para o hospital. Tinha que fazer exame de imagem e tudo. Eu e dois moleques no hospital, eles com uma carinha assim de apavorados, porque eu tinha que ficar me locomovendo, né, me movendo no hospital com cadeira de rodas e com enfermeiro, eles tinham que ficar numa salinha. Enfim, voltei, fui para casa imobilizada, com muleta, os dois assustados. Nesse momento eu falei, não dá, isso é algo que eu quero para minha vida, não para deles. Eles têm que voltar para o Brasil, ficar com a família deles, tudo. Conversei com o pai, voltaram. Eu fiquei sozinha de novo no México e aí eu falei, é hora deles, é hora deles ficarem bem e eu continuo aqui o planejamento da minha vida, mas eu também quero voltar, porque não vale a pena. Eu quero voltar para o Brasil. Voltei, para voltar logo, aceitei qualquer tipo de emprego, qualquer coisa. O primeiro que apareceu foi horrível. O primeiro emprego era péssimo, numa empresa que não tinha nada a ver comigo, então já foi somando. Fui para lá, passei por tudo isso. Meus filhos foram, era difícil ficar sozinha, cuidar deles, de casa, de tudo. Voltei, uma empresa horrível, que tratava super mal os funcionários. Tinha uma pessoa péssima, de uma ética horrível, que tratava super mal as pessoas. Num determinado momento, ele teve problema lá com uma mulher, uma das pessoas da empresa, acima de mim, teve problema com uma das mulheres, que não fez alguma coisa, que fez alguma coisa errada, teve um ataque com a mulher, chamou ela de égua para baixo. E aquilo acabou comigo. Eu falei, meu Deus, não dá para trabalhar num lugar assim. E fui para uma outra empresa que tinha mais a ver comigo, uma multinacional, os valores eram parecidos, enfim, gostei. Mas tinha um desafio profissional gigantesco e, de novo, eu era uma mulher que cuidava de dois filhos também, casa, tudo, nada de vitimismo, gente, eu gostava, eu não me sentia mal, não me sentia vítima, eu sou uma pessoa que vou atrás, adorava morar eu e meus filhos, estava felizona. E mais muita coisa. E subindo aquela sensação de não vou dar conta, mas preciso, não vou dar conta, mas preciso. E aí, num desses momentos da empresa, eu tinha muito problema de relacionamento, porque eu sou uma pessoa muito imperativa, eu vou, eu faço, eu não aceito não. Eu tinha que fazer um projeto que era gigantesco e novo na América Latina. Fiz o projeto, deu certo, foi sucesso, não sem muito esforço, não é, isso foi super fácil, não foi. Estresse total, gostei, gosto de fazer essas coisas também, nada de vitimismo, tava amando fazer aquilo. Mas tirei férias uma época, fui para Disney com meus filhos, parcelei em 2.000 vezes, que era como dava para ir, levei não, meu irmão e minha cunhada foram, cheguei lá e nesse momento estava tendo um projeto aqui no Brasil que eu tinha coordenado, mas era bem no meio das minhas férias e eu fui de férias na época do aniversário dos meus filhos, né, dos gêmeos, para passar o aniversário lá. Esse projeto aqui era com uma super celebridade internacional que veio para o Brasil para gravar um especial aqui. E deu um monte de problema. Lógico, uma celebridade internacional no Brasil deu problemas comuns, normais de celebridade no Brasil. A empresa me ligava direto, meu chefe me ligava direto. Eu comecei a ter taquicardia, pânico, ansiedade, não conseguia ir mais para os parques, não conseguia dormir, tinha terror noturno,
acordava gritando. Meus filhos super assustados, assustei muito eles à noite, porque acordava gritando. Tive uma dor na lombar que eu não conseguia sair da cama, não conseguia mais ir para os parques. O telefone tocava, taquicardia, não conseguia respirar. Não conseguia ir nos brinquedos, nenhum, porque eu ficava muito ansiosa. E comecei a ter diarreia, muita diarreia, então não dava para sair, eu tinha diarreia, não conseguia comer. E comecei a ter paralisia no braço direito. Começou no polegar, depois começou na mão, e depois no braço. Não conseguia mexer. Né? Coloquei aquelas tipóias, ia pro parque assim, ficava sentada só. Enfim, acabou com as minhas férias e voltei falando, não é isso que eu quero para minha vida, vou mudar, vou para a carreira de psicóloga clínica, que é o que eu sempre quis fazer, mas não fiz isso assim, vou sair, não quero mais, tchau. Eu tinha conta para pagar, tinha filho para criar. E fui me programando, fiz uma formação, outra formação, comecei a atender e trabalhar ao mesmo tempo, depois de um ano e meio. Ah, entre essas coisas, aí entra a parte do abuso. Meu chefe me ligava e falava: a culpa é sua de eu estar te ligando. Você não fez o que você tinha que fazer. Você é culpada. Vou ficar te ligando sim. Você é incompetente. Você é culpada nas minhas férias. Nas minhas férias. E eu achava que eu era culpada, que eu era incompetente, que eu era fracassada, que eu não tinha feito, que eu era. Então, é nesse momento que você está fragilizado, que você está vulnerável, você acredita nisso. Que você, apesar de você ter trabalhado 5 anos, ter dado resultado, ter feito tudo, num momento de fragilidade ou num momento que ia dar problema, não importa se eu estivesse na Disney, na Noruega, onde quer que eu esteja, ia dar problemas. E eu tinha o direito de tirar férias. Eu era uma funcionária, tinha direito de tirar férias, tinha pessoas no meu lugar. Você acredita nisso, você acredita que você é um fracasso, você acredita que você está errada, que você não tem o direito de tirar férias, mesmo tendo combinado, mesmo tendo o RH combinado com você, mesmo uma pessoa estando no seu lugar. E o seu chefe ligando para você e falando que a culpa é sua. Então, esses são os relatos que eu tenho recebido aqui no consultório, né? Quando as pessoas chegam aqui, elas vêm com esse discurso. Eu tô errada, eu não entreguei, o meu chefe falou isso, o meu par falou aquilo, eu precisava ter feito mais, eu fiquei sem dormir a noite inteira, eu virei 2 noites, como você fez, né? 22 horas trabalhando, e fiz isso, fiz aquilo, e eu tinha que ter feito mais. Então, são coisas que, no fim, você chega na crise achando que foi você que fez pouco, que você deveria ter feito mais. Então, esse é o momento que os sintomas começam a aparecer e que você tem que desconstruir essa relação da pessoa com ela mesma. Não foi ela que não fez muito, não foi, ninguém teria feito nada. Você não conseguiria ter feito mais, né? E você não pode dar o seu valor por aquilo, você não pode ser avaliado por aquilo que o outro está dizendo de você. Você nunca vai chegar nessa perfeição. Você não vai entregar isso. Você não importa o que essa outra pessoa está dizendo de você. A avaliação da empresa sobre você não diz o que você é como indivíduo no mundo. Então, essa é a desconstrução que a gente vai fazendo. Então, assim, no geral é isso. Eu acho que é isso, com isso que a gente tem que ir reconstruindo depois as relações e a percepção da pessoa sobre ela mesma. Não sei se eu me fiz clara também, gente. Fez. E eu ia até fazer, eu tenho uma última pergunta, na verdade não é nenhuma pergunta, até a Márcia Caparo aqui, que ela fez um comentário que eu acredito que é muito comum para quem se vê nessa situação de escalada para o burnout, você até se vê na situação de caminhar para uma crise, só que na sua cabeça você fala assim, eu não consigo não me esforçar ao máximo, ou não me sacrificar, ou não falar não para as responsabilidades que se colocam nas minhas costas. Uhum. Então, a minha pergunta basicamente é: como a gente pode, de maneira geral,
que cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa reage de uma maneira, cada pessoa tem uma personalidade, cada pessoa sabe onde o calo aperta. Mas, Uhum. de maneira geral, o que você diria que é a melhor prevenção para você evitar chegar num estado crítico? É uma pergunta difícil, né? Porque é isso que você falou, para cada pessoa vai ser cada pessoa vai ter um limite, mas aonde que qual é o seu objetivo? Onde você quer chegar, você, não na avaliação do outro, Ah, na hã? avaliação da Cris, na avaliação do Luiz. E por que que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque isso é importante para mim? Estou fazendo isso porque vai ser importante para o outro, como o outro me vê, como a outra pessoa. Cadê esse cobrador que está dentro de mim? O que que ele está querendo me dizer? Onde ele quer que eu chegue? Sou eu mesmo que quer chegar ou tem uma pessoinha aqui, Cris, que fica, você tem que chegar mais longe, você tem que fazer mais, o que você fez foi pouco. De onde veio isso? Que função tem isso dentro de mim? Não tem nada que a gente faça, que a gente cobre da gente, que não tenha uma função. A gente vai descobrindo essas funções, desconstruindo isso, porque elas estão ali para fazer a gente ou esconder algo, ou proteger a gente de algo, ou tiveram alguma função na nossa vida e agora não tem mais. Então a gente precisa ir desconstruindo ou descobrindo porque essas coisas fizeram sentido e hoje não fazem mais. E se nesse momento aquilo que nos protegeu hoje está sendo patológico. Esse meu jeito de trabalhar, de ir atrás, foi bom para mim. Eu vim de uma família que não tinha muitas condições, que eu precisei ir atrás, que eu conquistei muita coisa com isso, isso foi bom, mas nunca parou. Virou o meu padrão. E aí virou uma bola de neve. Eu não precisava mais ter feito isso. Eu podia ter diminuído o ritmo, tava nem aí se meu chefe ia falar isso, se eu tinha que fazer cada vez mais, tinha que conquistar cada vez mais. Nossa, eu tenho que provar tudo para quem? Para quê? A custa de quê? Da minha saúde? Das férias com meus filhos? Então, essas são as perguntas que a gente tem que fazer e ver até quando está chegando nessa crise e colocando a saúde em risco. A prevenção sempre vai ter esse limite, né? A gente, então, como prevenir? Está colocando as suas relações em risco, a sua saúde em risco, as coisas que você faz em risco, a qualidade de vida em risco. Você está deixando de fazer aquilo que você gosta, você está prejudicando o seu entorno, as pessoas que você ama estão sendo prejudicadas. Essa é a grande análise que a gente faz para falar. Então, até aqui, daqui para cá, está sendo prejudicial. Não dá mais para ir. Isso não vale a pena. Agora, se é uma escolha consciente, então vá. Mas você sabe que daqui para frente é isso que você está sacrificando. E você quer e está escolhendo isso conscientemente, aí o ser humano é livre para fazer isso. Mas você começa a ter consciência de que daqui para lá você está sacrificando coisas que são muito importantes para você. Porque sem ter essa consciência, você vai indo e não percebe. É o que você falou, é automático. Hum. Acho que é isso, gente. Tem É, mais alguma pergunta aqui? eu não tenho mais, eu estou bem satisfeito com o que a gente falou. Parece que eu estou fazendo aqueles programas de TV de senhoras da manhã, né? Estamos bem satisfeitos, foi muito esclarecedora aqui, a conversa foi muito esclarecedora. E eu estou realmente bem satisfeito, porque mesmo tendo passado algumas crises, eu sempre fui mais medicado do que orientado. E as opiniões eram muito de engenheiro de obra pronta. Ah, você devia ter feito isso, você devia ter feito aquilo. Acho importante a gente saber o que a gente pode fazer para se blindar. E eu acho que você também, eu não quero falar por você, mas eu acho que você está aberta também para que as pessoas façam perguntas posteriormente Sim. sobre, porque é o tipo de assunto que você digere, você ouve uma conversa, digere, e depois aquilo volta num momento específico, você fala, mas e isso? E aquilo? Uhum. E esse ponto? Sim, podem Então, fazer, mandar perguntas.
O meu objetivo é esse, né? Com essas lives, agora com esse novo posicionamento que eu estou voltando para as redes sociais. Orientação, falar sobre saúde mental de uma forma mais clara, sem mitos, sem desinformação. Tem muita desinformação, então fiquem à vontade. Se eu não souber, vou pesquisar, não sei tudo, mas com o maior prazer, gosto de falar disso. Fico totalmente aberta para as opiniões, perguntas e sugestões. O Edgar, acho que fez uma pergunta aqui, até que ponto vale a pena chegar a esse estado de esgotamento mental? A nenhum ponto. Não vale a pena chegar a um estado de esgotamento mental e não seria melhor dosar ou colocar ferramentas para ajudar? Será que a inteligência artificial pode ser aliada? A inteligência pode ser que um dia seja. Hoje, para a saúde mental, ela ainda é bastante... Está muito no começo isso. A gente ainda não consegue utilizar a inteligência artificial para ajudar em diagnóstico e orientação para paciente. Ela é muito falha ainda nisso. Mas sim, seria ótimo se pudesse. Eu não tenho nada contra, gente, inteligência artificial. Mas hoje em dia, ela ainda não consegue fazer isso. Quando conseguir, vai ser ótimo. Se melhorar a saúde mental, não tem problema nenhum. Né? E acho que tem mais alguma coisa aqui. Acho legal a gente pensar mais na saúde. Exatamente. A doença se torna cada dia menor. Um burnout prejudica pessoas ao seu redor também, exato. Qualquer problema de saúde mental, né? Qualquer abalo em saúde mental, é isso que a gente tem que ter. Foi muito boa essa da Eu Inundo. Se você, quando você está desequilibrado, as pessoas ao seu redor, principalmente as que te amam, as que têm afeto por você, elas também ficam abaladas. Se você está numa crise de ansiedade, de depressão, de burnout, mas não se sinta culpado. Ninguém que está passando por um problema de saúde mental, porque você não escolheu isso, você não é fracassado por isso, isso é uma doença, você tem que tratar, mas você não é culpado por estar nisso. Mas sim, você afeta as pessoas, você não afeta. A sua doença afeta as pessoas ao seu redor, sim. Quando você está em crise, quem pode ajudar? Psicólogo ou médico? Os dois, dependendo da crise, os dois. A melhor combinação é ter um bom psiquiatra e um bom psicólogo. Eles não são inimigos, gente. Eu, pelo menos, trabalho em parceria com psiquiatras e também com psicólogos, porque tem psicólogos que atuam na avaliação neuropsicológica e eu atuo na psicoterapia clínica. A gente trabalha em conjunto e com outros profissionais, com nutricionistas, com fisioterapeutas, com outros tipos de profissionais que estão ali para melhorar a saúde. O tratamento multidisciplinar hoje é a melhor coisa que tem para a saúde do paciente. Saúde é tudo. Saúde mental é tudo, não é só a cabeça. É o paciente como um todo. Então, não, você pode e deve ter essa orientação multidisciplinar. É isso, meus queridos e minhas queridas. Fico aqui, agradeço a todos pela participação, foi muito bom, principalmente Luiz, obrigada por participar. E, por favor, mandem sugestões, dúvidas e, se puderem, compartilhar depois a live com os amigos e com os inimigos. Porque se os inimigos melhoram da saúde mental, eles param de dar trabalho também. Compartilhem Exatamente. com os dois. É por isso que eu rezo para os meus inimigos. Exato. Sejam felizes longe de mim. Isso aí. Fiquem bem. Obrigado, Cris. Obrigado pelo convite. Obrigado, Bianca. Foi ótimo. Obrigado. Foi muito Boa bom. noite, gente. Boa noite. Até mais. Beijo. Tchau, tchau.